Oi, pessoal, estamos aí para o segundo episódio do 60 Mais Podcast. Eu sou Milton Gonçalves, eu sou o host, estou apresentando aqui o podcast pela segunda vez, espero que muitas outras vezes. Esse podcast é muito voltado para a longevidade, eu tenho 61 anos e nessa fase da minha vida eu descobri que a gente pode prolongar muito mais uma vida madura com qualidade. Eu acho que a funcionalidade é a coisa mais importante que a gente tem. Por isso eu faço reposição hormonal já em torno de quase uns 5 anos. E Dr. Flávio foi o primeiro médico que eu conheci aqui, que eu estava preocupado com a reposição hormonal, o acompanhamento, que é sempre importante. E acabei fazendo amizade com ele, me tornei paciente direto da clínica dele e hoje eu estou aqui trazendo ele para a gente falar um pouco sobre reposição hormonal, enfim, medicina esportiva, tudo nesse parâmetro, né? E o que favorece também para o pessoal da terceira idade. Dr. Flávio, prazer. Me diga aí as suas especialidades, que esse currículo é gigante. Perfeito. Uma boa noite a todos. Eu agradeço primeiramente ao Milton, né? Eu chamo de seu Milton, né, educadamente, mas eu chamo de Milton. Meu paciente, agora colega aí de marketing e de vida aí também, tá? Isso. Então, primeiramente, eu sou médico, eu me formei em Lages, eu tenho 3 pós-graduações. Eu comecei com medicina esportiva, fiz emagrecimento e metabolismo também por uma outra faculdade. Estou finalizando a pós-graduação em endocrinologia. Junto com isso, eu também sou professor da Unisul. Você está dando aula agora, né? Eu comecei a dar aula aí esses últimos... Faz uns 3 meses aí que estamos começando. E tá com a agenda, aprendendo. Então, tá arrumando hora para... Então, eu digo que a gente arruma problema, né? Mas para quem gosta, para quem é empresário, realmente é interessante. E hoje eu atendo primariamente pelo meu consultório particular, que é em Palhoça, Santa Catarina, né? Que é onde o Milton, a esposa e outros pacientes me acompanham por lá. Eu indiquei, inclusive, paciente para você, não foi? Indicou alguns pacientes, até agradeço, né? Ao vivo aqui. É sempre bom, né? A gente... Indicação é a alma do negócio e é sempre interessante isso, tá? Ô Flávio, me diz uma coisa, vamos falar um pouco assim, na sua clínica, hoje em dia, você tem mais pacientes homens ou mulheres? Vamos lá, hoje o meu consultório, o foco da medicina esportiva é muito amplo, né? Então vai desde atletas a pacientes, vamos lá, com algumas comorbidades normais aí, né? O que mais é visto no meu consultório? Normalmente a gente vê sobre menopausa, a própria reposição hormonal, que é o assunto de hoje. Vimos também as doenças crônicas, diabetes, pressão alta, colesterol, que é muito importante na questão de 60 mais, né, que é um assunto inclusive muito negligenciado. Até ficou à disposição para outros assuntos aí, outros encontros. Mas hoje, primariamente, é mulheres. Tá? É mesmo? Eu atendo mais mulheres, principalmente pela questão de obesidade, né, que é uma doença que, querendo ou não, está crescendo muito hoje. Mais de 60% da população tem obesidade e sobrepeso, então é um assunto que realmente cai muito lá no consultório. E a faixa etária, assim, você tem de toda a idade? Todas as idades. Porque tem muita gente que procura, visando mais o lado estético também, né? Hoje, com esse suporte hormonal que a gente tem acompanhado, principalmente, muita gente procura nova, né? Perfeito. Essa questão estética é um assunto meio polêmico, né? Porque fica naquele meio termo entre se o médico pode, se não pode, se ele pode prescrever, se não pode. Então tem muita gente que às vezes tem dúvidas. E nesta bagunça de pensamentos, que as pessoas acabam fazendo por conta própria. E é muita gente, exatamente. E as complicações que acontecem. Aí sim, normalmente hoje o meu público de homens que fazem... que já se deram mal, aí te procura. De esteroides para fins estéticos realmente, eu brinco assim, atender a bucha do paciente, né? Quando já complicou. Né? E hoje eu acho que é cultural, né? Do povo brasileiro, querendo ou não. A gente tem uma medicina muito curativa e não uma medicina preventiva. Né? E foi a partir desses estudos que eu tive, de experiências de plantões, de hospitais do interior, que eu realmente decidi, não, vou partir para essa área preventiva, porque depois que se formou a doença, aí é realmente só manutenção mesmo dos sintomas, né? Então eu acho que eu sou um pouco mais útil quando realmente eu trabalho com essa questão preventiva. A minha, assim, eu sou testemunho porque o meu caso eu acho que foi muito peculiar porque acontece com as pessoas. Quando eu cheguei na faixa de idade aí eu acho que eu comecei a fazer reposição com 54, 55 para 56, né? Tô com 61. O que acontece? Eu fui em vários médicos porque o meu exame de testosterona, ele ficava na média
Do valor de referência. Do valor de sempre referência, abaixo, né? Pô, mas assim, a testosterona do homem, ela fica entre 400 e 800, não é isso? O valor de referência? Isso. Essa questão de valor de referência são estudos que a gente tem, são embasamentos, mas a gente tem variações, tá? É isso então, que às eu tô vezes, falando. a entidade mais americana tem um valor, a entidade europeia tem outro valor, né? E a gente segue muito um valor de referência entre... É que assim, tem diferença entre exame laboratorial, né? Porque a gente vê nos estudos. Exame laboratorial, para você ter uma noção, era uma média de acima de 180. A gente tem como Nossa. referência. E a gente sabe que, às vezes, o paciente que está em 250, abaixo de 300, o paciente, principalmente sintomático, então ele já vai ter sintomas, já vai ter indicação para fazer. Lógico, eliminando as contraindicações que depois a gente pode entrar no assunto. Pois é, né? o meu caso foi muito complicado, porque assim, eu já sentia essa coisa da moleza, né? É questão normal da idade. E o primeiro médico que eu tratei, né, que realmente começou a fazer a reposição comigo, ele falava comigo, pô, cara, você tá com uma testosterona meio dentro da taxa ainda, mas é obviamente que passou a idade, você já vai estar se sentindo cansado, porque assim, você tem uma testosterona de um idoso, né? Uhum. E aí ele reforçou um pouco minha testosterona, né? Não ficou suprafisiológico, mas ficou uma testosterona aí batendo aí uns 800 mais ou menos. Pô, mas assim, no início do tratamento é como assim, apertar a chave e ligar superpoderes. Girar a cara. chave, né? Literalmente, Nossa senhora, eu me transformei em outro homem, cara. Esse é um dos grandes problemas, desculpa te cortar, esse é um grandes problemas da questão da testosterona. Porque, como eu brinco sempre, o homem ele é um interruptor. Liga, desliga. É Tem verdade. testosterona, não tem testosterona. A mulher já é algo um pouco mais complicado. O grande problema, e que, ao contrário do que a gente acha, a testosterona ela tem um vício, algo mais psicológico. E esse é o grande problema, porque é muito bom. Então, quando você está aplicando algo que é muito bom para ti, você vai querer parar? É uma dependência psicológica. Perfeito. Está mais relacionado a isso do que necessariamente químico. Né? Então, as complicações, e hoje, posso te dar um exemplo. Hoje, no meu consultório, apresentou duas mulheres, que estavam com interesse de uso de esteroide. E assim, saíram apasmadas. Não, calma lá. Acho que eu vou repensar, vamos fazer realmente a dieta certinho, vamos fazer. Então, a gente sempre tenta orientar o máximo possível em relação aos colaterais e as consequências. As consequências. E o vício é uma delas, É. tá? Que tem que ser cuidado mesmo, tá? Hoje inclusive, os exames cardíacos, né, que se faziam, já não é o resultado. Tem um exame hoje específico para quem faz uso de esteroide, né? Perfeito. A ciência está aprimorando, e agora que a gente sabe que está na moda, né? Para o senhor ter uma noção, há mais ou menos uns 4, 5 anos, quando eu me formei e iniciei nesse ramo, né, nos estudos, né, a gente estava bem naquele boom da explosão de internet, né, de falas mais abertas em relação ao uso de esteroides, principalmente às custas dos fisiculturistas, que antes era muito fechado, né? Então se abriu em relação a isso e a gente percebe que a ciência aprimorou. Antes, eu brinco, é igual o cigarro, né? No início, a primeira ordem do ser humano é a gente afastar aquele paciente. Sim. O que a gente está fazendo com a medicina moderna, e eu digo assim, com estudo aprimorado, com jovens médicos, antigos também, mas eu digo mais com essa mentalidade nova, que a gente precisa abraçar esse povo. Né? Tanto o paciente que realmente precisa de um esteroide, né, para fins de reposição hormonal, de qualidade de vida, até para fins estéticos, porque a gente sabe que acabam utilizando, então a gente precisa abraçar. Não, e muita gente, eu imagino, né, porque no Rio acontece muito isso, eu conheço 2 médicos no Rio, que eles falam assim, cara, a maior quantidade de pacientes meu é a galera que começou cedo, usando por conta própria, e hoje está cheio de colateral, cheio de consequências, então me procura para consertar. Cheio de colateral. Né? O que mais a gente tem na mídia ali é meninos, às vezes de 14 anos, ginecomastia, né? Com ginecomastia, várias consequências de tudo isso. Né? O meu, assim, o maior colesterol que eu tenho quando eu aumento um pouco a minha dosagem é queda de cabelo e espinha, porque aumenta a oleosidade, né? É colateral. Mas ginecomastia, graças a Deus, é nunca tive. Vamos dizer assim, é muito peculiar, né? Muito de cada paciente. Alguns exames a gente consegue ter uma noção né, de como é que vai ser esse paciente ou não. Mas é interessante, depois a gente pode entrar em relação a isso também. Porque assim, sempre tem uma maneira de você acompanhar, né? Tanto acompanhar quanto fazer a terapia após o tratamento hormonal, né? O que eu acho interessante, seu Milton, Milton, é a questão até para a gente orientar as pessoas em relação a essa questão de reposição.
Porque eu vejo muita dúvida. Hoje em dia, o que mais tem assim, o meu pai, o meu colega, o meu irmão, ele está fazendo uma reposição. Aí tu pergunta a idade desse paciente, né, desse colega. Eu tô com uma idade, ele tem 35 anos. Aí tu pensa, realmente esse paciente está utilizando ou não? Então, existe muita dúvida em relação a isso. Eu acho que era um assunto muito interessante para a gente abordar. Assim, tem muita gente, por exemplo, você vai em academia, eu também conheço uma galera que eu acompanho de rede social principalmente, até da minha faixa etária, os caras grande, não, é que eu faço reposição hormonal. Eu falei, cara, é impossível você estar fazendo reposição hormonal, você está com uma testosterona de 800, 900 até 1000 e está com um corpo desse tamanho na tua idade. Difícil, né? Hoje em dia ninguém abre, né? A estética ainda tem essa qualidade de, não, eu faço e é tudo por minha... Né? Foi eu que fiz isso aqui. Normalmente não tem. Hoje é a pandemia, né? Qualquer academia que galera você vai, toda, todo mundo suprafisiológico, né? Tá batendo testosterona de 1.500, 2.000. O que é o valor de referência hoje? Que a gente mantém entre 300 e 900. Tá? Quando a gente pensa... Primeiro, o que a gente tem que definir? O que é reposição hormonal? Né? Reposição hormonal é testosterona. Tá? Esta é a base. Tá? E aí a gente tem várias formas de repor essa testosterona. E aí isso é importante, porque, exemplo, o senhor, no caso, utiliza injetável. A minha injetável. Hoje é algo, provavelmente você, né, tem as marcas comerciais, né, sem conflito de interesse, questão de Durateston, Deposteron, né, que essas são as mais comuns, mas a gente tem em gel, a gente tem a trimestral, que também é injetável. Tem uma então, que é um pelletzinho que é pelletzinho, isso, que é um implante subcutâneo, então também dá para ser feito. Né? O custo financeiro hoje dele é um pouco mais caro, então às vezes dificulta. Então, assim, o que a gente tem que definir hoje como base? O que é o mais comum hoje? Primeiro, o paciente ele vai lá e utiliza a dosagem. O injetável é o mais comum. Durateston, Deposteron, que é o de farmácia. Quando não compra de forma underground. Né? E esse é o vilão, né? Que querendo ou não, um tráfico de drogas. Né? E sem garantia nenhuma do que o cara está injetando no corpo. Zero garantia. Mas vem do Paraguai, mas é de uma marca famosa de lá. Tá, mas como é que vem? Vem embalado, vem refrigerado, tem toda a inspeção técnica que a gente sabe que existe nessas grandes empresas, né? Por que é tão cara essa medicação? Por que às vezes está em falta? Porque é uma coisa que, assim, depende muito de um controle de Anvisa. Tem faltado mesmo no mercado, é verdade. Tá difícil, não acha, né? Então, assim, hoje, uma Durateston, uma Deposteron, que a gente consiga manter entre os níveis de valores de referência, eu gosto de manter como último dia. Vamos pensar o seguinte, você utiliza a Durateston, né? Você aplica hoje, certo? Quando que a gente coleta o exame para a gente ver se essa dosagem está correta? Normalmente, no último dia antes de você aplicar a próxima aplicação. Então, exemplo, o normal que a gente tem é uma Durateston a cada 12. Então você mede no final da meia-vida? Não. A meia-vida hoje de uma Durateston é uma média de 4 a 7 dias. Tanto da Deposteron, quanto o famoso Enantato, só que esse é de underground, então esse a gente não utiliza na prática. A gente mede no final de duas meia-vidas, neste caso. Tá. Por quê? Porque pensa o seguinte, provavelmente o senhor já ouviu falar que hoje uma Durateston por semana é um ciclo. Por quê? Porque a gente eu sou natural, nunca fiz uso de esteroides nenhum. O meu testículo, o testículo dos homens padrão, produz uma média de 5 a 7 miligramas, de 50 a 70 miligramas por semana de testosterona. 70 miligramas. Mais ou menos essa. Né? Em 2 semanas dariam quanto? Em torno de 100 a 120. 100 a 140, né? 2 vezes 7, 140. Então, mais ou menos nessa média. A Durateston tem 250. Perfeito, mas isso aí que o senhor se engana. A Durateston ela tem 250 com o éster. O que é Durateston? Não é um blend de várias 4 ésteres, né? 4 ésteres. Propionato, cipionato. salvo engano, cipionato. Eu acho que não. Esse é o cipionato, é Deposteron. É Deposteron, Isso. Então, ele tem um blend. E este blend pesa. Então, deste total de 250, numa média de 173, se eu salvo engano, é o valor de testosterona mesmo. Então, eu tenho o blend, que é o éster. O que serve o éster? Ele é um éster para prolongar a minha vida. Exato. Então, eu tenho uma molécula ali dentro, é uma molécula química. Essa molécula faz com que prolongue mais a minha vida. Tanto que existe um decilato de testosterona. Marcas comerciais, sem conflito também de interesse, Ormus, Atesto, né? Tem várias, normalmente é uma meia-vida mais longa. Então, hoje tem uma durabilidade de 2 meses e meio, 3 meses, até 3 meses e meio. Eu já ouvi falar dessa, mas eu ainda não estudei nada, não. O que a gente Você sabe? prescreve ela também? Prescrevo, bastante. O que eu percebo É legal na prática? porque fura menos também, né? Fura menos.
Então, a adesão, principalmente aquele idoso que tem dificuldade de aplicação, não gosta, a adesão é mais importante. E como não gera esse pico, sobe, desce. Sobe e desce. Normalmente, eu percebo que não tem Mas tanto colateral. são vários éster também? Não, é um só. Só que a meia-vida, então ele é mais pesado. Então, a meia-vida dele é mais longa. Por isso que a gente acaba... É uma terceira opção, uma opção interessante. E ele é 250 também? Ele é 1.000 miligramas em 4 ml. Aí ele tem essa durabilidade. Porra, meu Então, Deus. é uma terceira opção. Temos em gel também. Então, tem várias... Por isso que eu digo, é algo muito Já usei peculiar. uma vez, mas eu não me adaptei muito não, porque eu transpiro muito. Perfeito. Então, Aí- assim, é muito peculiar. Cada paciente é um paciente. Por isso que existe uma avaliação médica. A gente não faz receita de bolo para todo mundo. Pois é. Não é porque o Milton deu certo que Cada o meu organismo pai é vai uma dar coisa. certo. Não, né? cada organismo é uma coisa. Isso aí eu já vi perfeitamente. Exatamente. E o mais interessante de saber disso é o seguinte, então, a gente entrou nisso na questão do hormônio, é entender quem que precisa utilizar isso. Porque não é qualquer um. Eu sempre brinco, o hormônio não é para quem quer, é para quem precisa. Assim, a queda hormonal, né, a diminuição da produção no homem, é realmente a partir dos 30 anos? Sim. Os estudos estão cada vez mais jovens, né? Em jovens, cada vez mais a gente está percebendo Dizem que essa isso. geração produz, os Na testículos prática, produz sim. menos Sim. testosterona. Só que vamos pensar Uma o pessoa seguinte, sei lá, dos anos 30, 40, numa faixa de idade de 40 anos, tinha mais testosterona do que um homem de hoje. Perfeito, perfeito. É, eu ouvi Mas aí falar isso. vamos pensar o seguinte, como é que está o mundo atual? Pois é. Não está essa loucura? Todo mundo ansioso, bebida Estressado. alcoólica, estresse, todo mundo em busca de condições financeiras melhores. Né? Agora esse negócio desse vape agora, ô Vape, desgraça. cigarro, drogas em geral, sono de má qualidade. Hoje eu pego paciente aí de 25, 26 anos com testosterona de 150, Nossa 180. Senhora. Né? Obesidade. Pô, obesidade hoje a gente sabe que é uma das causas principais. Pois é, né? vai libido, vai tudo, Então, ereção. Exato. Então, assim, hoje não está ligado só à idade geral. Está ligado ao o que esse paciente... O estilo de vida, o né? estilo de vida desse paciente. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. Eu realmente mudei muito, melhorei muito quando eu mudei meu estilo de vida, porque eu estava... Essa coisa, a gente fica na loucura, né, de correr atrás de trabalho e acaba não cuidando da saúde. Exatamente. Mas... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente meu que eu atendi hoje. Ele tem obesidade e a testosterona dele, eu acho que ele tem 37 anos. A testosterona dele estava em 280. Nossa né? senhora, bem Vamos pouco. comparar. E eu falo a minha. Hoje a minha testosterona... Hoje não, desculpa. A última vez, né? Faço o que eu faço. Faço o que eu falo, não faz o que eu faço. A última vez que fiz exame faz um ano e meio, 2 anos. A minha última testosterona estava em 400, na minha idade. Tá? Aí eu fui ver o meu pai, 68 anos, aposentado. Caminha todos os dias, natação 3 vezes na semana. Nossa. Eu brinco. Tem 3 boletins para pagar por mês. Então, poucas Pois é. preocupações. Os filhos bem de vida, eu digo assim, já formado, já resolvido, né? Testosterona dele, 680. Como é que tá a libido dele? Ótima. Então, não é só a idade total. Tem vários fatores. É o fator geral, tá? Pergunta se eu tenho boleto. Tem boleto pra caramba. Pois é. Trabalho bastante. Estou nessa etapa de vida de conquistas, né? E você também é novo aqui em Santa Catarina, né? Não, eu sou de Ituporanga. Ituporanga, Petrolândia, cidadezinha do interior aqui. Mas eu estudei em Lages. Mas na Palhoça aqui eu tô... Em Palhoça, né? Eu tô há 2 anos. 2 anos. Graças a Deus a gente tá em crescimento... Pô, muito bom. Tô muito Foi feliz isso mesmo. Eu tô com aqui essa há etapa aí de vida. eu tô 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, isso mesmo. Perfeito. E no caso das mulheres, o uso da testosterona é muito comum para a mulher também? Indicação? Perfeito. O que a gente tem de on-label, que a gente fala, que é a partir de estudo científico. A única indicação de testosterona é para o desejo hipoativo sexual na mulher. É um CID, que a gente chama de CID-F52. Tá? Esse CID, o que significa isso? Tá? Desejo hipoativo não é a ausência de libido. Porque hoje, o que acontece? Tem mulheres de 30 anos que dizem assim, doutor, eu não tenho libido mais, não tenho mais vontade de transar com meu marido. Só concorda comigo que a mulher ela é pior que o homem nesse quesito. Ela tem que dar uma floreada. Eu brinco, tenho namorado, sei disso, né? Converso o dia inteiro com mulheres. O que precisa? Não precisa ser tratada bem. Mulher não é visual, às vezes a mulher é o sentimento, é o toque. Exato. Então, existem outras causas de queda de libido. Para você ter uma noção, colocando uma pizzazinha de 16 fatias, é a 12ª, 13ª causa. Então, existe só essa entidade, que é o desejo hipoativo sexual. Quando que acontece isso?
Olha que peculiar. É uma fase em que a mulher está entrando na menopausa. Mas você mede em exames também, né? Não. Ah, Depois a gente vai conversar. Tem bastante coisa aí, tá? caramba, que legal. Não, é o tete a tete. Olha a importância de uma avaliação médica ou de um Anamnese profissional mesmo, de importância. É o tete a tete, é a gente conversar. É uma É, mulher a que... tua consulta é 1 hora, pô, batendo papo. Uma hora, verdade, se tudo der certo, naquela correria, né? Então, sim, é uma conversa. Normalmente, é uma mulher pós-menopausa ou num processo de menopausa, em que a gente faz a reposição clássica, que é estrogênio e progesterona, tá? Que é a reposição hormonal padrão na mulher. E mesmo com a reposição hormonal, ela ainda sente uma queda de libido, porém não está relacionado à iniciativa. Porque tem diferença. Libido, eu considero assim. Libido é a iniciativa da mulher. É mais a receptividade. Ressecamento vaginal, falta de lubrificação, falta de desejo também influencia. Desejo, né? Eu já tive relatos de mulheres que referem assim, eu tenho nojo do meu marido. Eu tenho uma sensação, com perdão da palavra, de sendo estuprada. Olha que palavra feia. Mas que acontece sim. Então, olha Mas como é sempre forte. nessa faixa da menopausa e pós-menopausa? Normalmente sim. Esta é a única indicação que a gente tem, a questão científica, sim, de utilização de testosterona. Nossa. Agora, isso é muito feeling, lembra que eu falei? Então é o feeling do médico com o paciente. De forma off-label, o que é isso? Não necessariamente porque não tem estudos que não tem eficiência, tá? É medicina baseada em evidência. Isso. É opinião médica, é opinião do paciente e o que a gente tem de literatura. Não é a indicação principal que está na receita, né? Perfeito. Se tu olhar na bula, não tem indicação para mulher. Na bula, aliás. Tá? Isso. No caso da testosterona, né? Tem só para esse quadro, né? Para essa doença, teoricamente. Então a gente acaba não utilizando. Off-label, por fora dos... Quando eu digo assim, por fora, às vezes a gente faz teste terapêutico. Tá? Então assim, vai lá, uma dosinha básica e vamos lá, dá um empurrão. Eu brinco. Ó, eu vou te dar um empurrão aqui, 30, 40 dias, faço o teste. Hoje mesmo, atendi uma paciente do consultório e ela falou que ela utilizou testosterona. Eu passei para ela uma dosinha baixinha, ela falou, doutor, para mim não mudou nada. Resumindo, não é queda hormonal. Essa paciente pode cessar. Eu não vou ficar mantendo algo só para dizer que eu estou mantendo. Ou não é o relacionamento dela ou o próprio estilo de vida, né? Estilo de vida, sono de má qualidade, estresse. Ela é ansiosa, olha só. Então, a questão de testosterona na mulher é muito peculiar. E nunca injetável, né? Tá? Por quê? Não, porque é né? meia-vida, né? E aí começa a ter os colaterais da vida. Né? O gel tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Então, assim, se der algum problema, eu brinco pepino, o que você faz? Para de utilizar e aí tu vai tentar tratar os colaterais, né? Mas tu consegue perceber que acontece a minha vida é curta, né? Então você não fica com reserva no organismo. Exatamente. Legal. Então se der algum problema, minha vida é curta. Tá? Ô, Flávio, eu queria, mudando um pouco aqui, falando sobre medicamento ainda, né? Mas para essa pegada ainda hormonal, eu estava lendo um pouco sobre essa coisa de emagrecimento, porque eu tô numa fase agora de emagrecimento. Eu tô meio que mudando meu shape mesmo, né? Tava com shape pesadão. E começou de uns tempos para cá, eu comecei a sentir uma necessidade, uma falta de funcionalidade do corpo mesmo, né? Certo. Pô, as pernas, né? Movimentação, agilidade, que é coisa normal da minha idade, mas que a musculação, quando está com o corpo maior, você acaba ficando mais limitado. Então eu resolvi tirar um pouco de gordura, manter a massa magra dentro do possível e investir mais no treinamento funcional, né? Eu também estou com problema na lombar e tal. Então, assim, a academia minha, já estou quase 2 meses sem treinar, que eu migrei de uma academia para outra e a academia nova não ficou pronta ainda. Aí eu estou esperando agora para voltar a treinar. Mas eu faço muito calistenia, já estou correndo um pouquinho, para mim está muito legal. E aí eu vendo essa coisa de emagrecimento, medicamento para emagrecer e tal. Eu tenho uma boa dieta, nunca usei medicamento para emagrecer, mas eu estava vendo que, assim, eu falei, pô, será que dá para associar o hormônio de reposição com que tenha um efeito de emagrecimento? Aí eu estava lendo sobre estanozolol, não é isso? Certo. Ele tem efeito realmente de queima de gordura, é diferenciado de uma... Porque ele não é testosterona, né? Não. Quando a gente pensa em hormônio, pensa assim, a gente sempre compara com testosterona. A testosterona é a base. Por quê? Porque é algo fisiológico, é o que a gente produz. E aí existe, nas alterações, a parte química, né, de farmacêutica, fez algumas alterações em várias moléculas. É difícil explicar porque, querendo ou não, é algo mais fisiológico, precisaria de um quadrinho pra gente fazer, tá? Mas assim, a testosterona, depois que a gente produz, vamos pensar, no testículo, certo? A gente produz, a testosterona, ela é convertida em 2 hormônios. E depois não existe mais conversão.
É convertido pela aromatase da ginecomastia em estradiol. E ela é convertida pela 5-alfa-redutase, que é a famosa finasterida que o pessoal utiliza, né? Para fins de queda de cabelo. Em DHT, de hidrotestosterona. E o DHT é uma molécula mais forte. Pensa assim, quanto mais distal na cadeia de transformação, testosterona converte em DHT. DHT não se converte mais em nada. Mais potente é e maior a meia-vida na questão sanguínea, no corpo. O que acontece? Os químicos pegaram essa molécula e amansaram ela. Fizeram algumas alterações ali naquela questão de química orgânica, certo? Tanto que a oxandrolona, o estanozolol é um 17-alfa-alquilado, então ele tem uma alteraçãozinha ali para ser metabolizado no fígado, para poder passar pelo fígado, né? E aí inventaram oxandrolona, inventaram o estanozolol, inventaram o primobolan, que é o famoso, que é a metenolona. Então são moléculas que a gente pode utilizar, né? Hoje a indicação primária são algumas doenças, tá? Então caquexia, anemia por desnutrição, tem grandes queimados também, tá? Questão de alguns tipos de câncer infantil também pode ser utilizado. O estanozolol, ele é um derivado do DHT, certo? Eles pegaram o DHT que é forte e amansaram. Para quê? Para não ter tantos colaterais. Então pensa, todo esteroide, ele não é esteroide anabólico. Essa coisa de 17-alfa-quelado, que ele não agride tanto o fígado, isso aí também é manipulado, né? Perfeito. Não é que ele não agride, ao contrário. Ele agride. Ele agride. Isso. Todos os hormônios via oral, ele tem uma... o estano é oral, né? Oral. Tem injetável também, mas daí é por fora, certo? Quando eu falo aqui é algo mais que eu posso indicar, né? Entendi. Que é algo liberado. Então, normalmente é manipulado, certo? De forma via oral. Tudo que passa pelo fígado. Então, por isso que os orais... O 17-alfa-quelado é o que permite... agride mais, né? Isso. É o que a injetável já não tem, né? A Durateston... Exato, Durateston não tem, exato. Ela é aplicado injetável, né? Não quer dizer que não passa pelo fígado. Mas a questão é que ele passa e... Perfeito. Não é tão tóxico, né? Não tem hepatotoxicidade. Todos os via orais, principalmente esse que eu te citei ali, estanozolol, eles passam pelo fígado, tá? Então tem lesão sim, tá? Pequena, depende da dose e depende da quantidade de uso. O tempo que usa, né? Perfeito. O estanozolol, sim, ele tem um efeito mais lipolítico. Então ele vai lá e tende a recrutar mais gordura, células de gordura daquela região, do abdômen, né? do corpo. O problema é o seguinte, não adianta nada eu tirar a gordura, porque é o seguinte, a gordura o que é? Não é um tecido, é uma célula de gordura, é o tecido adiposo. Nós temos as células adipócitas. Né? Então é como se fosse, quando eu engordo, é como se eu incho. Eu coloco mais gordura ali dentro. E quando eu emagreço, eu diminuo. Então, normalmente esses orais ali que você citou, principalmente o estanozolol, ele tem esse efeito de tirar aqui. Ele tira de dentro da célula. Mas aí pensa o seguinte, o que define emagrecimento? Não é déficit calórico? Não é comer menos do que você gasta? Então, se você não estiver em déficit calórico, não é o hormônio que vai te emagrecer. Ele pode facilitar. Tá? Então não é ele que emagrece, é o déficit calórico. Mas com uma alimentação hipercalórica, você acaba enchendo as células de gordura tudo de novo. Não, exatamente. Se você volta a comer certo, você vai comer em exagero, com superávit calórico. Porque emagrecer não é tirar a célula de gordura, né? Você esvazia ela só e ela continua lá, né? Perfeito, continua lá. Errou na alimentação, volta. Né? Então emagrecimento é tirar de lá e queimar. E o estano, ele tem efeito... como é que se fala? De hipertrofia também? Sim, ele lembra que ele é um esteroide anabólico. Ele foi feito para aumento de performance. Esquece essa questão de nandrolona, deca, que eles falam é para inchar, que tinha muita música, né, do pessoal da maromba, né? Isso. O estano seca. Não, é que existe um pouco de associação com isso. Por quê? Porque os atletas de fisiculturistas tendem a utilizar uma droga, uma medicação que não retém tanto líquido. E normalmente ele não está em retenção quando? Quando ele está em cutting, quando ele está na fase final. Então ele vai lá e associa com estanozolol. Quando o paciente está em bulking, ele não está comendo mais carboidrato, mais calorias no geral, não está gerando um superávit calórico. Então esse paciente, não é um ele vai reter. Estano não é um medicamento, né? Para esse momento, para crescimento assim, né? Você pode utilizar. Só que qual que é o grande problema? Ele é hepatotóxico. A gente brinca que ele é o colesterol killer, ele é o matador de colesterol. Então você tem uma droga que ela é muito potente no viés de hepatotoxicidade e complexidade e riscos colaterais. Então eu posso utilizar por pouco tempo. Né? Os atletas, lembre o seguinte, é sempre os atletas
que utilizam isso. Pois tá? eu acho que as pessoas né, hoje meros... eu pego o ciclo que o atleta tal faz. Pô, o cara treina, é profissional, vive disso, tem uma alimentação pesada, aí o cara vai e pega a mesma coisa e reproduz. Exatamente. Acaba com o corpo, né? Esse viés de, o cara me passou, eu quero ficar fisiculturista, tá muito na moda, né? Aí tá todo mundo, um copia de outro, não tem nenhuma noção do que tá... E assim, a molecada já está começando a sentir já coração, aumentando bastante isso, né? Aquilo que você citou ali da questão cardíaca é bem importante, tá? Eu acho que o maior, o colateral mais grave é realmente o problema cardíaco, né? Porque do jeito que hipertrofia qualquer músculo, o coração é um músculo, né? É o único que está batendo o dia inteiro, né? E, Flávio, uma coisa, como é que é o nome daquele exame que faz, que agora que o pessoal está usando, que é mais específico para... Certo. Na verdade, ele não é específico para o usuário de esteroide, tá? É o ecocardio que a gente utiliza, né? Que é um ultrassom do coração, mas ele tem uma função que a gente chama que é strain. É stream, isso aí mesmo. E essa função, né, normalmente, eu até estou para fazer um curso, a gente está se especializando, tá? Pô, legal isso. Eu tenho colegas médicos aqui de Balneário, então a gente tem... É bom que a questão de medicina esportiva, a gente é muito unido. Então, assim, tem muito curso, a gente está, né? Tive algum problema ou não sei lidar com esse paciente, a gente manda em grupos. Então, assim, a gente tem essa união. Isso é um lado bom da minha área. Isso. Eu até tenho um colega meu de Curitiba também, que se formou comigo, e a gente irá fazer um curso mais aprofundado. Então, eu já tenho uma ideia, né? A gente vai aprofundar com cardiologistas específicos aqui de... Farmacêutico também entra muito nesse esquema também, né? O pessoal de farmácia também, né? Farmácia, o pessoal... É porque, assim, hoje está virando moda, né? Hoje o farmacêutico, ele não fica só na farmácia, sendo um dispensador de remédios, né? Então, hoje ele quer ser algo a mais, ele quer ser valorizado de alguma outra forma. Legal. Então, sim, a gente tem bastante profissional bom, né? Principalmente a gente vê os famosos aí, né? Pois hoje tem muita gente já envolvida com esse esquema. Outra coisa, Flávio, com relação ao uso para pessoas idosas, você tem, assim, o organismo do idoso, ele começa a produzir menos a partir dos 30 anos, na verdade, mas, assim, a absorção, por exemplo, de proteína diminui também com a idade, né? Pensa o seguinte, quando a gente vai envelhecendo, o nosso intestino também envelhece, certo? Então, a gente, querendo ou não, a gente não foi programado para viver tanto tempo. Né? O avanço da medicina, o uso de antibióticos, a prevenção, a informação que a gente tem hoje... Qualidade do alimento que estão se preparando mais. Exato. Né? Em termos, né? Porque hoje, querendo ou não, mais embutidos, tu vai no mercado hoje, tu vê a fruta tá cara, tá estragada e o que mais a gente tem em prateleiras, né? Por isso que tá gerando, inclusive, essa crise hormonal. Né? Então, por que hoje, 30 anos, o paciente está com queda de testosterona? Por causa do estilo de vida e principalmente alimentar. Açúcar, plástico, industrializados demais, refinados demais, e tudo isso está gerando esses problemas. Então, assim, o idoso ele tem um intestino mais inflamado. Inflamado não, é a palavra errada, tá? Ele tem um intestino mais envelhecido. Então, a absorção de proteínas, de nutrientes, é um pouco prejudicada. E isso gera, junto com a questão de uma alimentação não tão legal e muito industrializada, uma desnutrição teoricamente proteica e nutricional. Então, a gente pega hoje facilidades assim, mulheres aí de 30 já, com queda hormonal, com queda nutricional de vitaminas, B12, vitamina D, né? Uma desnutrição proteica. Tu sente, a gente palpa o paciente na consulta, a gente vê que o tônus muscular a minha primeira consulta com você me deu logo B12 logo também, que estava abaixo. E a B12 é outra coisa também que é um ânimo que dá na vida danada, né? Tem efeitos de energia, tanto mental, quanto psicológico, quanto Agora, eu perguntei da proteína porque o que está acontecendo? Eu tô aumentando a minha carga proteica para tentar, junto com essa diminuição de massa de gordura, não perder tanta massa magra. Então, assim, estou aumentando o máximo que eu posso. Mas eu sinto que realmente a absorção já não é mais a mesma coisa, né? Vai passando o tempo, você vai sentindo que a musculatura, qualquer deslizezinho na alimentação, você definha rápido a musculatura. Principalmente quando a gente está em exagero, né? Então, assim, é normal. Pensa que a gente... Músculo emprestado, né? Perfeito. Enquanto eu tenho estímulo à hipertrofia, né? Então, ou numa academia ou qualquer outro exercício, eu aviso o cérebro que ele precisa manter. Porque, querendo ou não, pensa o seguinte, o teu cérebro, o teu corpo, né? Como geral, o teu metabolismo, o que ele quer? Se manter vivo. Tu acha que ele quer ganhar músculo? Não, ele quer se manter vivo. Então, quando eu tenho esse povo que utiliza, inclusive, esteroides para fins estéticos, é algo suprafisiológico. Não é só a testosterona que está em dose suprafisiológica. É o excesso de músculo.
E isso demanda energia, mas o teu cérebro, o teu corpo, ele quer manter-se vivo. Aí tu pensa o seguinte, você está numa época que você não está ganhando financeiramente bem. Você vai comprar um carro? Não, você quer, tá em época de vacas magras, como diz minha avó, minha mãe. Você vai querer comprar um carro quando você está mais liso? Não. Você vai querer economizar. Então, se você para de treinar, se você para de manter aquele estímulo hipertrófico da testosterona ou de qualquer outro tipo de esteroide, o teu corpo vai pensar, pô, já não está mais utilizando, ele não precisa mais daquele músculo. Então, eu vou fazer o quê? Catabolismo. Eu vou começar a degenerar essa massa Transforma em energia, né? Transformar em energia. Certo? Então, pensa um idoso. Vamos pensar na ideia. O paciente ele já tem fisiologicamente o metabolismo mais lento. Né? A mulher pós-menopausa, o homem com queda hormonal. O homem vai envelhecendo, ele vai ficando um pouco mais apático, mais lento. Né? Tu vê criança, não para quieto. Né? O idoso, normalmente, ele fica mais tempo na TV. Então, já tem uma redução do gasto energético. Né? Aí, alimentação. É mais fácil você pegar um alimento com mais proteína ou um carboidrato simples que está à pronta entrega? Pois é. Né? É mais fácil comer um macarrão instantâneo ou tu vai lá fazer um bife, um frango de forma saudável? É mais difícil. Então, a alimentação ruim, misturado com toda essa bagunça do estilo de vida atual, misturado com a queda das taxas hormonais, é um prato cheio para um paciente com sarcopenia, com falta de força, que às vezes não consegue subir, né? Não consegue levantar. Parece besteira, mas o paciente... Perde autonomia na vida, autonomia, não consegue ir no banheiro, sentar, levantar. Então, esse paciente ele precisa ter um acompanhamento nutricional, metabólico, hormonal. Nossa, mas a reposição hormonal para o homem realmente é um milagre, porque você se mantém ativo, né? Se mantém funcional. Eu vejo, eu lembro do meu avô, meu avô sempre foi atleta e tal, enfim, teve uma vida de qualidade, mas a gente vê que quando passou a ideia de 70 e poucos anos, já não é mais a mesma coisa, né? Por mais que a pessoa tenha até um histórico de ter mais, não consegue se mexer mais, né? E outra coisa, o acúmulo de gordura também é maior, né? É normal, né? A gente não quer se manter-se vivo, manter essa capacidade de manter vivo, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando menos ativo. É normal esse acúmulo de gordura e o gasto energético reduzido faz com que a gente não ganhe tanta massa muscular. Né? O metabolismo diminui também, né? Então é algo assim, eu sempre digo, quando a gente pensa em idoso, a gente tem que pensar algo bem específico. Nem 8, nem 80, nem menos, nem mais. A gente quer manter um equilíbrio corporal dentro daquilo tudo, dentro dessa bagunça que está acontecendo. Então nem pouco é proteína. Porque aí você tem um catabolismo muscular. Mas também nem um exagero. Porque proteína também agride. Não, rim, mas não. Quando eu estou dizendo em exagero, né? Hoje a gente sabe que uma média de 1,82 gramas por quilo pode ser muito bom. Eu como 2 nesta gramas, fase. mais ou Exato. menos. Só que talvez para longevidade não tanto. Sabia? Existe um nutricionista que é bem famoso, que é o Dudu Halushi, que ele virou a chave. Ele até tô para ler esse livro ali, acabei ainda não dando tempo. De longevidade. Antes ele falava muito sobre fisiculturismo, né? Tanto dos hormônios, quanto emagrecimento, quanto a questão de nutrição. E hoje ele está trazendo muito essa longevidade. Então, médias de 1,2, 1,5 de gramas de proteína é importante. Mais do que isso, já começa a ter efeitos deletérios no corpo. Então, olha a importância. Qual que é o seu objetivo naquele momento? Não, tem que ter um Não é só proteína. Não é só, muita proteína e para carboidrato. Né? Não, calma. Isso aí é história. Isso aí é médico blogueiro. Isso aí é má fé em informações que a gente tem na mídia social. Eu estou mantendo o carbo, estou fazendo um cálculo mais ou menos, né? Que eu não peso alimento, mas eu tenho mais ou menos a ideia por porção. Eu mantenho, sei lá, um déficit aí de 400 calorias dia, mais ou menos. Perfeito. Acredito eu. Se você estiver perdendo peso, sim. Eu tô Doutor, não estou perdendo peso, então você não está em déficit calórico. Eu estou perdendo e até rápido, mas eu estou lutando. A minha luta maior está sendo para não perder tanto massa magra, né? Perfeito. Que aí vai junto. Ainda mais que, como é que você está hoje? Assim, reduziu a questão hormonal, estamos tranquilo, né? Tô. Hoje eu faço... Tomo 250 a cada 10 dias, que também é um pouco suprafisiológico. É levemente supra, tá? Isso é interessante falar também, ó. Me deixa mais ativo também, né? Com a idade nós temos também, a gente chama de clearance, que é a limpeza, certo? O clearance renal, então o rim ele não é mais tão potente. Então é normal
que com a idade a gente não precisa ficar aumentando a dosagem. A gente consegue até espaçar um pouco mais a dosagem. Por quê? Porque fica mais tempo circulando, tá? Mas isso é muito pessoal. Então, no teu caso, é o feeling teu, é a sensação você com os teus exames laboratoriais e com aquela ideia de testosterona no último dia, próxima aplicação. Então, o idoso, eu tenho até que fazer meus 70, 80 novo, anos, exato. Vamos lembrar, né? 70, 80 anos, normalmente a gente pode espaçar mais. Tá? Entre 10 e 14 dias a gente considera uma TRH. Abaixo disso já está em suprafisiológico. Esse paciente, eu faço reposição a cada 7. Mentira. Você não está fazendo reposição, você está numa dose suprafisiológica. Vai ter problema. Cada 7 dias ele vai bater o quê? Uns 1.200, 1.500 em média? Depende, é muito. Mas é essa a ideia. Né? Então pensa assim que 2, 3 dias, 4 dias ele vai ficar acima de 1.500 e depois cai, né? Caminha a vida. Então, assim, é bastante. Demora, mas o empilhamento da medicação, da droga, né? Começa a elevar esse nível, né? Ô, Flávio, outra coisa. O uso prolongado, o organismo começa a se acostumar também e diminui os efeitos? Isso é bem discutível, tá? Eu tinha um professor meu, aqui de Florianópolis, que ele falava que sim, o exagero existe em saturação de receptores. Agora, existem nas fontes de algumas literaturas, alguns outros médicos, dizem que a gente não tem um down regulation. A gente tem às vezes até um up regulation. Tá? O que define isso? Às vezes o treinamento define isso. Porque se você não tem uma quantidade, exato, você não tem não tem músculo para ter receptor, perfeito, não vai absorver o suficiente. Exatamente. Por isso que o treino é tão importante. Né? Quem tem mais colateral? Quem treina ou quem não treina? Quem treina. Quem não treina, quem não né? treina. Por quê? Porque não tem receptores. Né? Então, assim, eu percebo muito disso. O cara, eu comecei a treinar, tô 3 vezes na academia, vai lá e começa a utilizar esteroide. Aí ele vem com espinha, queda de cabelo. Não, o cara começa a hormonizar para depois ele ir para academia. Hoje em dia tá assim, a molecada tá um absurdo, tá feio negócio. E tudo gordo, né, cara? Você vê que, assim, eu até mudei um pouco também esse meu estilo, porque você vê, assim, a galera nova, você vê que é uma musculatura gorda, né? E assim, o abdômen inchado, não tem um abdômen definido, não tem nada. É difícil você pegar um fisiculturista mesmo, a não ser que seja um atleta, né? Que tem um abdômen bacana, definido e tal. Todo mundo quer ter vida, quer ter o corpo do atleta, mas não está disposto a fazer levar a vida do atleta. Aí fica forte e gordo. Né? É o padrão, aquele braço grande, mas inchado. E a rotina é uma vida chata, cara. É chato. Você fazer a mesma coisa todo dia, incansavelmente. Eu tenho eu procuro manter uma rotina, né? Agora que quebrou um pouco esse negócio de eu estar fora da academia e tal, mas eu procuro, assim, bem organizada a minha rotina. Senão você não consegue fazer nada, né? Não dá. E é chato. Tem que ter mentalidade de atleta. Né? E lembrar que o atleta está disposto a qualquer coisa pelo título. Pois é. Então, assim, atleta não é sinônimo de saúde, né? Nada. Qualquer atleta. Fisiculturismo a gente traz pela questão do excesso, né? Hoje em dia quem não usa é raro. Né? Mas a gente sabe que tem antidoping, né? Mas tem doping por uso de esteroides em todos os esportes. Né? Bicicleta. Só que por que a gente não percebe tanto? Porque a hipertrofia, na verdade, o hormônio está relacionado com performance e não com hipertrofia. O treino é diferente. A musculação é que dá hipertrofia, exatamente. Né? A gente tem estímulos diferentes, né? Mas a performance é o diferencial. Então, exemplo, às vezes a gente olha um corredor e a gente olha, não, esse cara aqui não utiliza. Não, ele tá, para a performance dele, sim, ele está utilizando. Né? E não fala, né? Eu, no meu caso, é uma coisa absurda, porque você fica assim, você renasce de novo, né? Nossa, fica aquele ânimo, vontade de fazer as coisas, volta a correr. Hormônio para quem precisa é interessante, tá? Mas existe protocolos para a gente identificar, tá? Não é todo mundo que tem 250, 300 de testosterona que precisa. E não é todo mundo que tem 400, 500 que também não precisa. Né? Vamos pensar em duas hipóteses. Não é pelo número fechado, né? Não é. O diagnóstico a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico. O que é isso? Quando que a gente pensa em reposição? Quando a causa normalmente é da fábrica de testosterona, que é o testículo. Sim. Isso a gente consegue ver a partir de exames. Né? Então, exemplo, tem várias causas. As pessoas acham, acabou a testosterona, repõe. Não. Temos varicocele, temos tumores, cistos testiculares, temos traumas que podem acontecer, tem algumas doenças genéticas que podem levar a isso aqui. A varicocele influencia também na produção de testosterona. Né? De espermatozoide e testosterona. Então também é uma causa, certo? Aí a gente está
Minto, tá? Eu falei errado. É hipogonadismo hipergonadotrófico. O que significa isso? Que o problema é testicular. Se eu tenho uma fábrica que não produz mais hormônio, adianta eu estimular essa fábrica? Adianta, exemplo, eu tenho um funcionário que ele não trabalha mais. Ele desistiu, ele não quer mais trabalhar. Adianta eu encher o saco dele? Eu incomodar ele? Não, não adianta. Então eu preciso trocá-lo, né? Trocar, certo? Aí sim que a gente pensa. Só que hoje em dia, exemplo, obesidade causa síndrome MOSH, que é essa bagunça, essa queda hormonal pelo excesso de tecido adiposo. Gera um hipogonadismo hipogonadotrófico. Aí o problema não é testicular. Aí o problema é lá de cima, é da hipófise, que é uma glândulazinha que estimula o testículo a produzir hormônio. Então, se o problema é aqui em cima, a gente tem que avaliar a tireoide, temos que avaliar prolactina, tem que avaliar outros hormônios relacionados com isso também. Às vezes algum tumorzinho central de hipófise, prolactinoma pode causar isso. A própria obesidade gera um feedback negativo, que a gente chama de síndrome MOSH, na hipófise, pelo excesso de estradiol. É uma bagunça, tá? Lembra, mais tecido adiposo, mais aromatase, mais estradiol. Estradiol gera um feedback negativo lá no teu cérebro, lá na tua hipófise, hipotálamo, causando uma redução da testosterona. Todo, né? Exato. Estresse. Um exemplo disso, olha só como o estresse é importante. Né? Cortisol, né? Um exemplo importante, a mulher que faz excesso de treinamento, né? Hoje é o famoso REDX, né? O REDS, que é a mulher que faz excesso de treino. Ela não é, por mais que ela goste do que ela faz, ela não é uma pessoa estressada fisicamente, mentalmente, pelo excesso de exercício. Normalmente essa mulher não menstrua. Outro exemplo, a mulher que acha que está grávida. Ela não fica, às vezes, espaça a menstruação. Meu Deus, eu estou grávida, não fica 15 dias, às vezes passa do tempo de menstruação padrão. É verdade. Olha o fator emocional importante. Então isso pode ser uma causa. E as pessoas fazem o quê? Tudo coloca a conta na testosterona. Ah, eu estou com baixo de testosterona, problema? Testosterona. E aí começa a vir, né, pacientes aí de 25, 30 anos que às vezes querem ter uma fertilidade, esquecem que testosterona é injetável. Porque se ela é exógena, o organismo para de produzir. Opa, vou produzir para que está entrando testosterona de fora. Né? Respondi no negócio. Agora, e tem um período também, porque quando você para de administrar testosterona, né, exógena, né, de fora, o testículo ainda fica um tempo ainda sem produzir para voltar a produzir, né? Certo. O que a gente pensa? Se a gente está fazendo uma reposição, olha a importância de uma avaliação. Se eu estou fazendo uma reposição, se eu identifiquei pelos exames de sangue, pelos sintomas clínicos, né, do tete a tete, da anamnese médica, que o teu testículo não produz mais, para que você vai parar? Se o meu testículo não tem mais volta, para que você vai parar? Então eu não preciso fazer uma terapia de retorno ao eixo hormonal, que é a famosa TPC. Isso. Então, teoricamente, esse paciente, a partir do momento que você utiliza isso, quando ele está com essa doença, que é hipogonadismo e hipergonadotrófico, identificamos a causa, estamos tratando com terapia exógena de testosterona, eu não paro mais. Esse paciente vai utilizar até a vida inteira, a não ser que tenha contraindicações. Né? O paciente do nada desenvolve um câncer de próstata, um câncer de mama masculino, ele está com o famoso sangue grosso, hematócrito, exagerado, outras causas, histórico de trombose, tromboembolismo pulmonar, né? E por aí, outra coisa, a apneia do sono. Paciente gordinho, muita gente está utilizando. A apneia do sono descompensada. Outra causa também. A testosterona? Contraindicação absoluta, eu não posso utilizar. Aí tem as outras relativas, né? Então esses pacientes têm que tomar cuidado. Então quando eu utilizo de fora, eu paro de produzir. Mas não tem uso de hormônio que é para quem também tem câncer? Assim, hoje a gente está tendo uma pesquisa absurda. Por quê? Porque está na moda. Né? Então a parte científica está trazendo muito. Está muito voltada para isso. Só que assim, quem que vai garantir? Eu, como médico de esporte, pacientes que têm um histórico de, exemplo, câncer de próstata, né, que faz acompanhamento, que já tratou, eu sempre peço um laudo ali, né, uma referência, uma contrarreferência do nosso oncologista. E o acompanhamento tem que ser mais Tem que ser mais multidisciplinar. Próximo, né? Esse paciente não vai ficar só comigo. Esse paciente talvez vai iniciar a terapia, mas eu tenho que ter um laudo. Né? Primeiro, uma segurança médica, mas principalmente a segurança do paciente. Claro. Tá? Então, assim, eu sou obrigado a ter isso. Eu coloco como prática ética médica, né? Então, eu sou obrigado a fazer essa referência. Mas sim, a gente já sabe que testosterona não causa câncer. Mas ela pode ser não digo o estopim,
Mas se eu tiver uma lesão pré-maligna, algo suspeito, eu não vou tacar fogo, não vou jogar álcool na fogueira. A certo? testosterona vai acabar fazendo esse papel. Perfeito. Se eu jogo álcool no chão, não explode. Mas se eu jogar álcool na fogueira, vai explodir. Então, eu não vou utilizar. Então, o que a gente faz? Olha a importância. Eu tenho que avaliar as contraindicações. Não é simplesmente testosterona de 150, sintomático, eu vou entrar. Se o paciente tiver câncer de próstata, ele não pode entrar. Sinto muito. Vamos tentar terapias alternativas, vamos avaliar outras causas. Mas não é para todo mundo. Não é para quem quer, é para quem precisa. E nesses casos assim, de câncer, principalmente o câncer de próstata, existe um tratamento auxiliar que não seja com a testosterona? Porque eu fico imaginando, a pessoa já tem câncer, já é idoso, e se não fizer uma reposição, o ânimo de vida da pessoa deve... É assim, quando você está naquele auge, você sempre tem que avaliar o custo-benefício. Por isso que eu digo assim, a máquina nunca vai substituir o homem. Por quê? Porque, lógico, esse paciente ele tem uma sobrevida, tem muita coisa que tem que avaliar. Tem sobrevida esse paciente com câncer de próstata? Tem. Então, ele vai talvez ficar, querendo ou não, durante o período de tratamento, ele vai ficar com uma testosterona mais baixa, certo? Mas ali, nutricionalmente, como é que tá? Como é que tá sono? Então, a gente tem outras maneiras, certo? Tem algumas suplementações, exemplo, HMB, que pode ser tentado, algumas suplementações naturais que pode ser tentado também para evitar catabolismo. HMB é comprimido? Comprimidinho pode ser manipular. Tem alguns estudos. E altera mesmo a testosterona aquilo? Não. Ali a gente está pensando em catabolismo muscular, não testosterona. Entenda como uma ponte, né? Então, existe alguns suplementos naturais que podem estimular. Não aumento de testosterona, mas manter esta massa muscular no paciente. Então, sim, a gente tem terapias alternativas. Mas nesse caso, eu sou assim, paciente tem sobrevida. Exemplo, vai tratar o câncer, tem grande chance de sobreviver, e vai ter uma longevidade boa. Não, esse paciente não vai utilizar testosterona. Vamos avaliar, vamos resolver o pepino, resolve um problema. E mantém esse paciente para evitar... Pós-câncer, aí é esse caso que você falou. Vai ser meio que multidisciplinar. Da gravidade do tipo de câncer que ele teve, depende de várias variáveis. Então, por isso que assim, esse paciente vai para o oncologista. Tá? Se o oncologista liberou e fica em acompanhamento, esse paciente vem para mim e a gente vai fazer. Não tem problema. Legal. E aí a gente avalia. Tem sobrevida, não tem? Tem qualidade de vida? Porque também eu não vou manter esse paciente... né, sarcopênico, não adianta, eu estou curado do câncer, um paciente, exemplo, de 80, 90 anos, mas não consegue levantar. Entende? Então a gente tem que avaliar. Eu sou muito humano nessa parte. Vamos lá, mas a ciência fala uma coisa, tá, mas como é que é o meu paciente? Né? Quem que está sentado na minha frente? Por isso que é individual. Né? Eu não posso fazer o mesmo tratamento, não é protocolo. Se não, ChatGPT, inteligência artificial, é só procurar no Google. É verdade. Tá? Tem informação que você tem, mas a humanidade, cadê? Cadê a ética? Cadê a humanidade? Cadê esse complô, essa união de informação com pessoalidade, com humanismo? Interessante. Isso não existe. Interessante. Né? Então, por isso que a consulta médica é tão importante, né? Multidisciplinar como um todo. E assim, voltando mais para esse público, esse foco do pessoal da terceira idade mesmo, normalmente você indica, isso aí é o que você falou, tudo bem, não tem uma fórmula, mas em média, a partir de quantos anos a pessoa, o homem, por exemplo, começa a fazer uma terapia? Em média, uma média. O que hoje em dia, o que eu vejo como prática a partir de 55, 60 anos. Esse é uma média. Tá? Como eu falei, o meu pai é um exemplo. 680 de testosterona. Então, ele não precisa. Seu pai não faz reposição? Não faz, entendeu? Mantém massa muscular, está num processo, inclusive, de emagrecimento. Tá? Depois eu posso te mostrar como é que ele é. Tá firme, vamos dizer assim. Legal. O meu padrasto também, tá com 50 e alguma coisa, 50 e poucos anos também, ativo, academia. Então, assim, é muito de como que foi. É o histórico de atleta. A vida. É o histórico, exato. Né? Eu hoje prezo muito por isso. Tá? Eu não tenho vontade de usar esteroide. A qualidade de vida é importante mesmo. Hoje o meu foco é longevidade, é ser ativo. É poder coçar a cabeça, é poder coçar as costas. Nem tudo é músculo, nem tudo é estética. Né? É funcionalismo. Né? Eu fiquei um tempo porque eu parei, que eu tava meio... não estava treinando, estava numa fase meio enrolada lá na minha vida. Eu falei, vou dar um tempo de fazer para ver como é que eu fiquei. E eu me mantive bem, porque eu continuei na academia e tal. É o que você falou, acho que a dependência maior... É óbvio que a gente muda fisicamente, né? Mas a dependência psicológica, eu acho que é o fator que pesa mais, né?
A gente fica, porra, será que eu vou aguentar? Aí qualquer desânimozinho, todo mundo tem dias bons e ruins, né? E aí um dia que você não acorda bem, você fala, pô, já é falta de testosterona. Deve estar caindo. É sempre assim, né? O cara, qualquer coisa, ele joga a culpa na testosterona. Velho, então, sofre com isso. Só voltando ali, até para finalizar o raciocínio, a questão da TPC. Ah, sim. Só vai utilizar a TPC quem utilizou sem indicação. Às vezes, exemplo, um paciente gordinho, vamos lá, paciente acima do peso, obesidade, ele não tem jeito, porque existem algumas medicações que a gente acaba utilizando para essa síndrome MOSH que pode influenciar, mas ele está para baixo, está cansado, está indisposto, não tem vontade de treinar. Às vezes a gente acaba levantando a testosterona para esse paciente voltar a ter ânimo. E isso independe da idade, né? Independente da idade. Enquanto ele faz o trabalho de trás, né? Faz os bastidores. Ele está treinando, ele está emagrecendo, ele está tomando algum remédio se precisar. Voltando então ele está fazendo uma alimentação legal. Exato. Ele está fazendo alguma coisa. Agora, não vou utilizar num paciente aleatório, é porque está testosterona baixo. Não. Tem medicações, tem tentativas, né? É um suporte enquanto ele não está realmente emagrecendo. Quando ele emagrece, a gente para. Aí que vem, exemplo, as terapias pós de retorno ao eixo hormonal, TPC, terapia pós-ciclo, né? Quando a gente pensa em ciclo, a gente está errando. Esse nome é feio. É para fins estéticos. Tá? O que Porque acontece? É sempre superfisiológico. Perfeito. Né? Lembra que a gente conversou que quando a gente utiliza de fora, a gente bloqueia? Você citou exato. isso? Eu bloqueei meu eixo hormonal. Então, como é que está a produção pelo meu testículo? Pequena. Então, o testículo vira 2 azeitoninhas. Vira só enfeite ali no saco escrotal. E normalmente ele regenera depois que para? Depende. Tem casos. Quem que nós estamos trabalhando? O paciente que precisa da reposição? Não. Daí não. Por quê? A molecada. Molecada, hoje a média sim, regenera. Só que assim, nunca volta 100%. E o prazo também varia muito de um para o outro. Varia muito. Né? Então pense o seguinte, se eu bloqueio meu eixo hormonal e eu paro de utilizar, não é de uma hora para outra, não é no outro dia que o meu testículo volta a produzir, certo? Então, ele pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano sem testosterona. Então, pense o seguinte, a molecada hoje utiliza para fins estéticos, vamos lá, vamos ficar grande. Vamos ficar com massa muscular. Aí você fica lá 3, 4, 5, 6 meses utilizando esteroide em dose suprafisiológica. Ganhou, vamos lá, 5, 6, 7, 8 quilos de massa muscular. E aí ele para e o testículo dele está zerado. E como é que a testosterona, lembra que eu falei da minha vida? Que ela não vai caindo? 1 semana, 2 semanas, terceira semana já está com a testosterona lá, 200, 100 e poucos. Só que o meu testículo ele não está produzindo. Ele demora um tempo. Tá? Eu sempre trago esse exemplo. Isso influencia em tudo no homem, né? Tudo. Aí pensa esse paciente fica um tempo aí de 6 meses, 1 ano sem testosterona. É por isso que o cara, quando termina o ciclo, ele sempre cataboliza pra caramba, Cataboliza, perde tudo. Primeiro porque lembra do corpo, ele não quer aquilo. Mesmo treinando até, né? Mesmo treinando. Ele não quer aquilo ali, em exagero. E aí ele fica... Daí ele tem todos os sintomas de um paciente com hipogonadismo, que é indisposição, depressão, ansiedade, falta de iniciativa. Esse paciente não tem mais vontade de fazer nada. Né? Isolamento social. Porque ele já não tem a exógena e o corpo não está produzindo. Exatamente. Né? Disfunção erétil. É muito comum nesta libido fase também, de queda. Né? Libido reduzida, ginecomastia, pelo desbalanço hormonal. Então, assim, é um paciente que, com todo respeito, ele está ferrado. E aí, às vezes, a TPC demora... entra nesse momento, né? Entra nesse Para você momento. minimizar o estrago. Exato. Então, chega um paciente com uso de esteroide, eu vou indicar, esse paciente tem que parar. Ou chega lá, fizemos toda a avaliação laboratorial, clínica, de exames complementares, cardíacos, né? Então, o ecocardio, fizemos um ultrassom abdominal, fizemos um teste de esteira para avaliar como é que está a questão de ritmo cardíaco. Né? Se ele não tem um infartozinho ali, uma arritmiazinha assim, que acontece só quando ele faz esforço. Então, a gente avaliou todo esse quesito. Esse paciente, alto risco cardiovascular, tem chance de infarto, AVC. Está aí com umas complicações já cardíacas, um remodelamento cardíaco. O que a gente faz? Vamos fazer uma TPC, vamos fazer um retorno ao eixo hormonal. Então, existem medicações, protocolos, nada bem estabelecidos. Então, eu brinco assim, é um pouco de uma informação aqui, um pouco de uma informação aqui, trazida com experiência. E o cara a cara com o paciente, né? E o cara a cara com o paciente. E o nível do tempo de uso da medicação, a quantidade do uso, polidrogas, que esse paciente, ele não está utilizando um só. Está utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, tu tem muitas variáveis. Nossa. Não é protocolo, não é copia e cola. É uma avaliação de tempo de meia-vida de cada medicação. Então, a gente utiliza algumas medicações para fazer o quê? Com que esse eixo hormonal que ia demorar, às vezes, 6 meses, 1 ano para voltar, que volte em 3 meses. Para quê? Para ele não ficar nesse platô, nessa queda de hormônio. Não volta 100%. Mas, assim, fertilidade demora mais tempo.
Mas a testosterona no papel, às vezes a gente percebe, tá? E o grande problema, se tu tava ganhando 100 mil reais, tu volta para ganhar 30. 30 mil hoje é um bom salário, mas não é 100, né? Tu consegue manter a tua vida de 100 com 30 ou com 10, que seja? Não. Então o paciente ele sente cansaço, indisposição, insônia, a libido cai. Aí ele pensa, pô, antes era todo dia, hoje, de vez em quando. Exato. A vida fica fica sem triste. Graça. Exato. Por quê? Porque tu sabe o que é o bambom. Para tu voltar e baixar de nível é difícil. É verdade. E esse é o vício psicológico. Tá? Então a TPC é importante nesses casos. Tá? Muita gente para e acaba ficando depressivo, ansioso. E vai, né? Se eu parar, eu não pretendo mais parar daqui para frente, porque realmente a qualidade de vida cai muito sem a testosterona, para um organismo da minha idade, principalmente. Agora, falando de suprafisiológico, quando eu comecei a usar mesmo, eu comecei fazendo reposição, né? E, porra, quando eu senti o ânimo todo, eu acabei conversando com o médico, eu falei, porra, doutor, vê se você aumenta a minha dose um pouquinho aí, para eu poder... E aí ele me sugeriu, na época, fazer um não foi bem um ciclo, mas eu usei Hemogenin para ganho de massa, né? E ele promove muita hipertrofia também, Hemogenin, né? Hormônio é hormônio. Ele foi feito para isso. Cara, o problema é assim, hemo de sangue, genin isso, né? de formação. O colateral, o que aconteceu? O Hemogenin, ele é para quem tem anemia também, né? Exatamente. Então, a indicação formal é para alguns aumenta tipos de anemia. Os glóbulos vermelhos, né? Só que assim, hoje, ele foi feito para isso, só que às vezes tem alguns colaterais que a gente não quer. Então, assim, não sou E ele é especialista 17 alfaquelado também, né? Salvo engano, não, desculpa. Eu não sei, tá? Teria que confirmar também. Como eu te falei, não é da minha prática. Porra, eu usei 30 dias. Não indicando isso, porque não é algo tão interessante, né? E ele acumula um pouco de água na musculatura, mas como é bem intramuscular, não parece que você está gordo, parece a musculatura com volume, O que né? a gente sabe é que ele dá força, né? Então é utilizado muito em treinamentos de força, né? Pacientes do Strongman. Nossa, ele dá força mesmo. Inclusive, eu machuquei a articulação, porque você fica forte, mas o músculo empurra, mas a articulação não aguenta, né? A articulação, a parte tendínea, né? Agora você para de usar também, vai uns 30%, vai embora rapidinho. E aí o que vale a pena, né? Isso é avaliado, né? Antes da utilização, ou a gente acaba utilizando por conta? Vou utilizar porque é bom. O pessoal banalizou muito realmente o uso de esteroide hoje é balinha, tic-tac. Tem muita consequência, né? Muita consequência danosa no organismo. É legal. Eu tenho um paciente meu que ele está utilizando todas as medicações, várias, né? E aí a gente fez esse ecocardio. E realmente, percebemos aí uma mudança. Todas as lesões cardíacas, as microlesões, e ele teve que cessar tudo. E aí pensa o seguinte, qual que é o grande problema hoje em dia do uso? Você vai morrer do que hoje? Quais são as principais causas? Infarto, AVC, então doenças cardiovasculares, câncer, que já está, muito parecido, por quê? Estilo de vida ruim. Pois é. Demência também tem alguns casos, e aí vem outros, né? A demência, inclusive, está aumentando, né? Está aumentando. Estresse, né? Estresse né? No dia de hoje. Alimentação, etc, né? E o que acontece? Se a causa é cardíaca, eu vou focar em quê? No senhor, exemplo. Coração. AVC não tem como prevenir. Desculpa, tem como prevenir, não tem um exame tipo, talvez um ecocardio, um ultrassom de carótide, a gente consegue ter uma ideia, né? Mas e o resto? Então o coração é o mais importante. Este paciente, ele teve que cessar as medicações, ou na verdade a gente fez o quê? A gente reduziu para a dose fisiológica, ele estava em dose supra, utilizamos a menor dose com benefícios ainda para ele ter qualidade de vida, só que o coração dele estava desse tamanho. O esteroide, ele hipertrofia o coração, certo? E ele tem dois tipos de hipertrofia. Hipertrofia excêntrica, em que o coração cresce de tamanho, mas ele cresce, ele não cresce a câmera para dentro, não é concêntrico, certo? Então o coração cresce para fora, é o famoso coração de atleta. Isso é mais comum em maratonistas. Esse é o menos danoso, né? Menos danoso. Quando não é, patológico, então tem que ser investigado, tá? Não é todo coração que é excêntrico, tem hipertrofia concêntrica, que é normal, né? Mas o esteroide, a própria musculação, sem a realização do cardio, causa hipertrofia concêntrica. Então
A câmara cardíaca, ela cresce para dentro. Para dentro. Só que isso é funcional. E aí ele já não consegue bombear. Perfeito. Ele é forte, mas ele não tem força suficiente, ele não tem câmara cardíaca. E aí gera uma insuficiência cardíaca. É a mesma coisa do cara cardíaca. saradão, você fala, bota a mão aqui nas costas. Aqui. O cara tem tanto músculo que ele perde a movimentação, né? Ele fica insuficiente. Então isso gera uma hipertrofia cardíaca concêntrica, gerando uma insuficiência cardíaca. E esse exame que você falou, ele já detecta Ele consegue ter essa ideia. Pô, tá? A gente consegue, inclusive, ser bem visual. Eu vejo muita gente falando desse exame, esse médico. Aqui em Floripa a gente já encontra já? Encontra, tem algumas clínicas. Inclusive esse curso que eu te falei que eu vou fazer ali, que a gente vai fazer em Balneário, é de um médico que a gente é colega, que a gente conversou muito e eu encaminho bastante para ele. Tá? É um equipamento gigante? Caros, né? Mas é um equipamento gigante também, tipo não, é um tomografia? sistema que a gente tem. Não, é um ultrassom. Normal. Tipo um ultrassom. Exato, é um sistema diferente que a gente tem ali. Tá? Legal. Mas é um exame assim que numa média varia de 400 a 600 reais. Tá? Mas assim, você iniciar o uso de esteroide, o estrago que é depois. E outra coisa, hormonizar essa hormonização, principalmente suprafisiológica, o cara tem que ter grana, a pessoa tem que ter grana, porque é caro, né? Não só hormônio, como com a manutenção, médico, exames. O paciente que for entrar, primeira coisa, eu não oriento ninguém a entrar. Se for para entrar, do mínimo 25 anos. Tu não vai entrar. Porque, pensa comigo, até os 17, 20 anos, 21 anos, você está em formação. Formação, claro. Questão de crescimento, de desenvolvimento hormonal, muscular, etc. Esse paciente... Ainda nem chegou nos picos. Nada. Primeiro que mental, eu tenho 28 anos. Né? Eu brinco, toda semana eu sou uma metamorfose ambulante, como diz o Seixas. Então, assim, toda semana eu tenho uma ideia diferente. Aí tu imagina esse paciente, às vezes, de menos de 20 anos. Ele não sabe nada da vida ainda. Eu não sei nada. Quem dera. O senhor ainda está em... toda hora eu estou aprendendo coisa nova, lógico. Então, imagina esse paciente. Aí ele vai lá, utiliza isso aí, esse paciente vai ter problemas a longo prazo. Então, eu não indico. Pacientes abaixo de 25, eu não indico. Primeiro, pela questão de desenvolvimento cerebral psicológico. O paciente não tem experiência nenhuma. Segundo, vai ter complicações a longo prazo. Quanto maior o tempo, tem muita gente entrando no modismo mesmo. A pessoa come mal, não faz atividade física direito e acha que vai beber, vai usar a droga e vai... Bebe álcool, né, às vezes, né? Exato. Normalmente. Eu parei de beber já desse ano todo eu tô sem beber. Quer entrar, meu amigo? Assim, ó. Eu brinco, eu prezo muito por um lema, uma ética médica, que é a autonomia. Eu não sou teu pai, não sou tua mãe. Né? Eu já tenho vários problemas pessoais. Pode fazer. Você quer utilizar? Tu vai utilizar. Mas assim, tem que acompanhar, vai ter que gastar dinheiro. Tem medicações que você vai te utilizar. Não existe medicações que protegem, tá? Isso é história, é balela. Tá? Vai utilizar, né? Você vai só depois minimizar o estrago, né? Mas eu faço isso ali, eu vou fazer um cardio. Não. Não existe luta contra o esteroide em dose supra. Tá? Não tem. Tu nunca vai ganhar dele. Ele sempre vai te ganhar. É igual o jogo, certo? Jogo da sorte. Não tem como. A banca sempre ganha. Então, assim, pense muito bem. Reveja os teus conceitos, os teus objetivos de vida. Eu, Flávio, já passei por fase de tatuagem, não quis fazer. Não tenho tatuagem nenhuma. Né? Passei pela moda do esteroide. É fase mesmo. É fase. Passei pela fase do esteroide. Eu queria usar. Não vou mentir. Todo mundo tem essa vontade. Quem não quer ser estético. Quando eu estava na época que eu era militar, eu cheguei a usar, mas foi coisa de meses só, mas nem tive muito resultado, não. Mas eu também nunca quis, não. Agora, realmente, foi uma questão de sobrevivência, no sentido de você estar funcional mesmo, né? A minha vida mudou. Realmente é um negócio absurdo para quem está na queda de testosterona, né? Para quem está normal é só para ganho estético mesmo. Agora, para quem não tem testosterona... O homem sem testosterona realmente não é porra. Não dá nada. É inacreditável. Vai sentir déficit na vida, né? Qualquer, né? Todo mundo às vezes tem queda de testosterona. Mas quando gera um transtorno, né? Quando gera alterações no seu dia a dia, então por isso que é o feeling, né? Quem que é o paciente que está na minha frente? Se está te gerando, às vezes o hormônio está ok, mas se está te gerando malefício, a gente vai sim utilizar. E não tem... Eu brinco, eu coloco o meu CRM em jogo algumas vezes, mas assim, eu prezo sempre pela qualidade do meu paciente. Né? Mas para fins estéticos. Para fins fisiológicos. Esse paciente... Eu não atendo, hoje em dia eu não prescrevo. Tá? Não prescrevo, não acho interessante. Hoje eu atendo mais as complicações mesmo.
tá? Que é o que tá vindo, né? Esse público mesmo mais idoso tá procurando mais também, né? Se informando mais. Está procurando. A questão da mídia social, isso está abrindo muita isso. porta, né? Da mesma forma que Eu faço um trabalho assim nas redes sociais. Exato. Você divulgar é um exemplo mais, aí, é um exemplo a ser seguido, né? Da mesma forma que traz benefícios, a mídia social traz malefícios, né? Muita informação errada. Nossa, eu vejo gente então, assim, falando cada coisa diz que diz que o Dr. Google é complicado, né? Mas abriu muita porta, né? Tu imagina antigamente, né? Quantos idosos que às vezes não tinham essa abertura, não sabia, né? Não sabia, não tinha uma qualidade de vida e acabou. Eu tenho muita gente que manda mensagem para mim e fala, pô, tô te seguindo, você está sendo um maior estímulo para mim, tô procurando ajuda, e tal. E isso é bacana, né? Porque a gente chegar lá, sei lá, eu quero chegar aos 100 anos aí, pelo menos, mais ativo. Vi agora uma senhora, 100 anos, cara, ela fazendo musculação. Eu falei, pô, não tava se arrastando, tava, sabe, treinando direitinho, agachando e tal. Eu falei, porra, 100 anos, é isso que eu quero para mim. Essa é a ideia, né? Mas, Flávio, foi um prazer te bater esse papo. Eu queria que você passasse o seu consultório, seus contatos aí, você fala para a galera na câmera aí. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer, né? É uma experiência E vamos se nova. encontrar mais, né? Pô, tem informação, eu acho que a gente... Sempre um bom bate-papo contigo. Tem milhares de informações aí, a gente pode fazer de mulheres também nessa etapa. Podemos buscar aí um assunto talvez de testosterona, de diabetes, que é um interessante. Legal. Pô, isso é um assunto que eu pego muito. Né? Então, assim, tem Vamos buscar assuntos. outros temas aí, sim, dá claro. Dá pra gente brincar aí, vamos dá fazer pra gente sim. se divertir, tá? Legal. Então, galera, eu queria... Seu consultório. Isso, fazer uma chamada, né? Quem tiver interesse em ter uma avaliação médica, algo mais específico. Eu tento ser muito didático nas minhas informações. Eu brinco no meu consultório, minha namorada é arquiteta, ela teve, da Domus, né? Domus Arquitetura e Engenharia. Ela teve uma sacada muito interessante que é a questão de colocar ela, né? Não só ela, né? Ela e a sócia, né? Eu digo assim, a equipe, né, deles, de colocar um quadrinho no meu consultório. Então, esse paciente que vai lá, eu sempre tento buscar uma informação. Então, da forma que eu tentei ser didático hoje, lá a gente coloca com imagens, desenhando. Meu quadro fica uma bagunça. Então, assim, eu achei muito interessante essa sacada dela, porque trouxe muito esse ar de professor que eu tenho, né? Que, além de ser professor, de didática. Que é isso. Não adianta eu falar uma coisa bonita e o meu paciente não entender. Vem com tecnologia. Então, o bom médico não é o cara que fala gírias médicas. É o cara que consegue, é o médico que consegue transformar aquilo que é algo complexo em algo fácil para o meu paciente. É isso. Então, eu convido a todos, se tiverem interesse em seguir minhas redes sociais, né? O Instagram é Dr. Flávio Thiesen. Tá? Pode chamar inbox, pode buscar lá. Depois eu vou deixar, vai ser lá isso, link na descrição. Pode chamar a minha secretária lá e a gente pode agendar uma consulta, tá? Tem legal. Meu site também. Dr. Você Flávio também dá um apoio Thiesen. nutricional, né? Isso. Não é muito da minha área, certo? Mas assim, eu sempre prezo pelo básico bem feito. Então, esse paciente sim vai sair com um planejamento. Sai super orientado. A ideia é fazer um planejamento alimentar básico e simples. Quando, lógico, o paciente às vezes precisa de algo mais complexo, sim, a gente tem parceiros nutricionistas, até na clínica a gente está trazendo psicólogos, está trazendo nutricionistas, então a gente vai expandir a clínica para justamente ter algo mais multidisciplinar. Né? Emagrecimento, hipertrofia, doenças crônicas precisam, né? Não existe médico sem um profissional de educação física, não existe emagrecimento sem isso, não existe hipertrofia, você sabe muito bem, né? Então, assim, a gente precisa dar mais valor ao profissional, à multidisciplinaridade. Claro. Né? Eu sou um consultor, eu não sou um resolvedor de problemas, então eu preciso desse link. Então a gente está trazendo bastante isso. O paciente tem que estar afim, né? Para poder ter o resultado legal. Né? Eu quero parar de fumar. Quem quer? O médico quer parar de fumar ou você? Eu quero emagrecer. Todo mundo quer. Eu quero ser rico. Está disposto a realmente isso? A fazer, a trabalhar? Quer emagrecer. Quer pegar o resultado dos outros, Lógico, mas não quer sacrificar o quanto os outros se sacrificam, né? Tanto que hoje o que a gente mais vê é assim, o paciente tem resultado na hora e depois para e volta. Né? Emagrecimento, que hoje é o que é o meu maior público, né? O paciente que vem lá e quer, eu sempre brinco, ele quer se apoiar num remédio, ele quer comprar o emagrecimento. Né? A canetinha da minha amiga emagreceu 10 quilos, eu também quero. Tá, e aí? Quer ser emagrecido ou quer emagrecer? Está disposto a passar por isso? Emagrecer, eu vou te dizer, já estou magro, estou com uma quantidade de gordura bem baixa, mas eu estou trabalhando muito a parte abdominal, que foi meu foco principal.
E é difícil. Tem hora que você fala assim, porra, não vou mais sair disso, cara. É difícil, Sofrendo com restrição calórica, treinando, e você vê que, assim, então não tem jeito. É com o tempo e se mantendo na rotina. Exato. Que as coisas manutenção vão de dieta, paciência e também equilíbrio, né? Porque nem tudo é shape. É porque assim, não existe projetinho verão. É um projeto para a vida, pô. Lógico, exatamente. Pô, Flávio, valeu. A gente se encontra então em breve. Valeu. Vamos se encontrar novamente. Eu agradeço mesmo, tá? Valeu, galera. Eu agradeço aí todo mundo aí que assistiu e em breve aí o terceiro episódio. Um abraço. Valeu.